Boa noite, bom dia. Nós estamos transmitindo aqui do Japão, então todos aqueles que estiverem do outro lado, um bom dia. A proposta do nosso trabalho hoje ela é bem humilde, bastante simples e eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos antes de nós avançarmos. A primeira coisa, nós não temos a pretensão de erguer nenhuma bandeira de verdade. Também não queremos, de forma alguma, não estamos aqui para tentar convencer ninguém. Para quem acompanha o nosso humilde trabalho, nós estamos somando, compartilhando todo um material compilado de estudos que iniciamos a partir de 1996, no incentivo do nosso mentor espiritual, num estudo que inicialmente tinha por objetivo nós compreendermos a Legião dos Servos de Maria. Ou seja, a grande movimentação desse verdadeiro hospital do mundo, através do socorro, da ajuda, do respaldo, compreendermos toda essa organização. Então passamos a fazer isso. E esbarramos num período apocalíptico de transição de espíritos, de escolhas, e o nosso mentor espiritual nos incentivou a estudarmos com mais detalhes, buscando a interpretação dos símbolos, os textos do Apocalipse, do capítulo 1 até o 22, fizemos isso. Fizemos depois um resumo e agora em conceitos gerais esbarramos em alguns pontos interessantes e importantes para que nós possamos refletir, não é? Então, em alguns vídeos passados nós falamos da grande problemática em torno do nosso Mestre Jesus no que diz respeito ao seu nome. Então, há 3 vídeos passados nós mostramos a diferença entre um impostor chamado Yeshua e o nosso verdadeiro Mestre, Yeshua, né? Yeshua. Então, é importante você ver esse vídeo também, né? Nós falamos de alguns problemas ligados a tudo aquilo que está nos acontecendo, enfim. Hoje nós precisamos entender, compreender que é Mitra, quem é Mitra, o que representa Mitra, o que é esse culto ao Sol ou ao Deus Sol, né? Então, esse nosso vídeo hoje, ele tem por propósito iniciarmos esse estudo. É um estudo bastante, apesar de estar resumido, para que nós, primeiramente, busquemos atenção nos pontos principais e depois vamos detalhando. Apesar de estar bastante resumido, certamente nós não vamos encerrar esse assunto hoje. Então você que está interessado em entender bem o que é Mitra, tenha um pouco de paciência, né? Então, hoje nós estamos iniciando, nós vamos de cabo a rabo, nós vamos do começo até o fim, para compreendermos o que é, por quê, como, né?
mas tenha um pouquinho de paciência, né? Então hoje nós vamos começar, mas precisamos das bases para que nós estejamos com os nossos pés no chão, compreendendo passo a passo até nós chegarmos no finalzinho, tá bom? Então, eu quero convidar todos a fazermos juntos uma prece e, em seguida, avançarmos então no nosso estudo. Salve Deus, Pai Criador, te saudamos, Pai, as tuas virtudes, as tuas forças, o teu axé. Te saudamos, Pai, as tuas divindades, todos os guias, os trabalhadores teus. Te saudamos, Pai, o nosso Mestre Jesus, Oxalá, e pedimos a bênção de toda a sua seara, que nos intua, nos conduza, nos ilumine, no propósito de melhor compreendermos Jesus, nosso Mestre, a nós mesmos e tudo que nos rodeia, o mundo em que estamos. Assim, Deus, Pai, a vossa bênção maior, Jesus, o nosso Mestre, seu amparo, seu auxílio, a sua bênção. Pedimos aqui permissão aos bons espíritos para iniciarmos esse humilde estudo, esse humilde trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a nossa Mãe Maria Santíssima. Bem, então, sem mais delongas, vamos avançar e que nós estejamos abertos, né? Eu peço para que todos vocês juntem-se nessa corrente que não é só de fé, não é apenas uma convicção religiosa. Eu acredito que exista um vazio dentro de nós em nos compreendermos, reconhecermos. Inicialmente, existe um vazio dentro de nós, uma lacuna imensa, onde nós estamos desligados de Deus, nosso Pai, até mesmo do mundo em que nós estamos, porque nós não temos os vínculos de relação, de compreensão, entendimento com todos os reinos que nos permeiam, né? São 9 reinos e talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez, né? Então, é verdade que nós somos como um peixinho fora d'água. Há tantas coisas que nós precisaríamos saber e não sabermos. Então, é nesse sentido que nós gostaríamos de somarmos, então, compartilharmos um pouquinho daquilo que estamos estudando e tem sido muito bom para nós, compartilhar com você, tá bom? Então, a bênção de Deus por sobre todos nós, filhos, e vamos avançar, então, no nosso estudo. Sugiro os olhos de ver como Jesus nos ensinou, os olhos de ver sem orgulho, sem preconceito, os olhos de ver dentro da humildade necessária, os ouvidos de ouvir com sabedoria, porque na cegueira do orgulho, da vaidade e do egoísmo, nós não vamos compreender nada, né? Vamos reter em nós, segundo o nosso bom senso, o filtro do nosso bom senso, e pedindo realmente a luz aos bons guias da humanidade que possam clarear nossas mentes e nos ajudar a avançarmos nesse estudo, né? Muito bem.
Então, o nosso assunto, o nosso foco é entendermos o que representa Mitra, né? Então, de uma forma geral, há muita confusão, um embaraço muito grande e olha, compreendermos realmente, entendermos propósito, como começou, porquê, aonde vai chegar, é uma agulha no palheiro, pode ter certeza disso, né? Então, nós estamos criando um caminho, mas nós temos que ir de cabo a rabo, né? Nós temos que pegar uma ponta, né, e irmos até o finalzinho, né? Então, para nós pegarmos essa ponta inicial, nós temos que entender um pouco da nossa própria jornada. Como é que nós viemos parar nesse mundo? Porque Mitra não começa aqui. Mitra começa há mais de 10 mil anos. Porque em vendo ou revendo essa história nossa, nós vamos compreender isso, né? Então, antes de nós discutirmos, confrontarmos um pouco daquilo que nós já sabemos, que você com certeza já pesquisou, vamos buscar essas bases mais antigas para nós começarmos a juntar as peças desse quebra-cabeça, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Mitra, na verdade, é um plano, é um programa. E para nós compreendermos esse programa, esse plano, nós temos que entender aonde ele começa e aonde ele pretende chegar, né? Então, como vocês devem ter visto no anúncio desse vídeo, né? O culto a Mitra nunca deixou nesse mundo de ser realizado. De quando ele chegou até os dias de hoje, das mais variadas formas, e nós não temos mesmo nem a mínima ideia do quanto isso influencia as nossas vidas. Mas então, para nós compreendermos melhor isso, nós vamos ter que compreender primeiramente, né, quem é Beelzebul, a relação de Beelzebul e Jesus. Então tenham paciência, agora nós vamos na raiz de todo esse estudo que nós estamos fazendo. Presta atenção, tenha aí um bloquinho de notas, vai anotando passo a passo, cada quadro que nós visualizarmos, porque a intenção aqui é abrir um caminho para o seu estudo, para que você possa, a partir de agora, buscar as suas fontes, na sua pesquisa, na sua inspiração, porque nós estamos pedindo a espiritualidade possa nos abrir esse caminho, nos revelando, nos passando todas essas informações, né? Muito bem. Então, a relação de Jesus e Beelzebul, que na verdade, né, nesse texto bíblico, não é bem a relação, mas a forma pela qual Beelzebul é ligada a Jesus, porque aqui começa o enredo da coisa. Então, em Mateus 12, dos versículos 22 a 24, nós temos essa situação.
Então, eu vou ler para vocês, nós vamos refletindo juntos. Então, um possuído com um demônio foi trazido a ele, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o homem cego e mudo falou e viu. Todo o povo ficou espantado e disse: ele não é o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram, disseram: este homem não expulsa demônios, exceto por Beelzebu, o governante dos demônios. Então, o que a gente entende nesse texto bíblico? O povo, né? As pessoas, sim, a princípio elas ficaram espantadas, porém ligaram, não é? Jesus, que seria o Messias, a linhagem de Davi. Ou seja, eles estavam certos, porque a família sagrada teria uma ligação, né, a árvore genealógica, né, do mestre Jesus, pelo menos da sua família, seria de Davi. Então eles estavam no caminho certo. Porém, fariseus, lembremos que na época o Sinédrio congregava as facções religiosas mais fortes. E nós tínhamos duas, saduceus e fariseus, não é? E os fariseus já começavam a temer a verdade. Então, eles sabiam que Jesus era quem estava dizendo. Fariseus e saduceus. Por quê? Antes de nós prosseguirmos, nós temos que entender bem isso. Ali se instalava, se Jesus, ele encarnou, ele veio na condição de homem, de criatura humana, deixando de todos os seus recursos como um espírito celestial habitar um corpo, é realmente abdicar de todos os seus recursos, não é? Muito bem. Então Jesus, ele fez isso para nos provar, exemplificar que tudo aquilo que ele estava dizendo nós poderíamos realizar, porque ele estava como nós. Ele não tinha vantagem alguma. O seu corpo era como o nosso, né? Muito bem. Mas não foi só Jesus quem encarnou. Beelzebu também encarnou. E ele estava ali no Sinédrio, na condição de Caifás. Não é? Porém, de um lado, Jesus estava abrindo o caminho para um início de aprendizado, as bases de um aprendizado importante que nós precisaríamos receber, né, dentro da lei de amor, que é o seu propósito aqui nesse globo. Mas Caifás, um pouco diferente do que nós normalmente acreditamos, ele sabia, na condição de Beelzebu, que Jesus iria fazer tudo o que ele programou. Mas ele estava preocupado em criar as confusões. Ele estava preocupado em criar as mentiras. Ele estava preocupado em criar um falso, né? Para que mais tarde, no momento certo, então tudo aquilo que ele estava começando ali, mais tarde fosse aproveitado, né? Então, entendamos que Caifás não queria apenas crucificar Jesus, né? Ele tinha a intenção de criar
dentro daqueles grupos, então, religiosos, né, não só fariseus e saduceus, mas todos, né, criar a corrupção, criar já um partido, né, um partido que o iria auxiliar e caminhar junto, e isso é importante nós gravarmos, tá? Muito bem, para não estender, vamos ao próximo quadro e nós vamos avançando. Você vai ver que dentro dos estudos que nós estamos fazendo, as informações vão cruzar, ou seja, nós já discutimos isso que estamos falando em outro vídeo. Aí as informações vão cruzando e você vai entendendo melhor, né? Então vamos para a próxima cena, né? Perdão. O nome Beelzebul, na verdade, já está dentro de uma confusão bastante grande, né? Mas é na literatura hebraica, judaica, né, que o nome está traduzido no sentido certo. Então, o nome, o significado do nome Beelzebul é Senhor do esterco ou Senhor da sujeira. É isso que significa Beelzebul, né? O seu nome, pelo menos. Então, só como nota, a forma grega da palavra Baal, Zebud, né, é outra coisa, né? Aqui começam as confusões para nós sairmos do foco, nós sairmos da direção que nós precisamos. Então, vamos gravar que Beelzebul é Senhor do esterco, é Senhor da sujeira, né? Muito bem. Avançando, vamos falar um pouco dessa confusão. A princípio, para que possamos compreender quem é Beelzebul, que é Beelzebul, né? Nas Escrituras, Satanás é referido como Lucifer, o diabo, né? Mas existe uma evolução do nome Beelzebul, ou seja, Beelzebul é mencionado várias vezes. Na verdade, o povo, não é, tinha uma ideia sobre esse nome, e não era bem essa que os fariseus estavam querendo fazer, associar, não é? Então, principalmente esse grupo dos fariseus e também os saduceus, mas principalmente os fariseus, eles começaram a criar, por orientação de Caifás, uma associação a Satanás. Então, esse nome começa a ser ligado a Satanás. Então, Beelzebul seria o Satanás. Muito bem. Mas no judaísmo, a palavra Satanás é um verbo, né? Não se refere à pessoa, mas sim a dificuldade de enfrentarmos, superarmos uma tentação. Isso é Satanás. O Antigo Testamento usa o nome Beelzebul para falar do deus Ecrom, né? Muito bem. Não o vemos sendo utilizado como um nome para Satanás até os escritos do Novo Testamento. E isso acontece justamente pelo que eu estou colocando agora. Fariseus e saduceus fizeram essa associação. Então tem um propósito aí que nós vamos compreender, então, avançando nesse estudo, né? Bom, então por que desses nomes tanto? Qual o motivo dessa confusão? Né? Porque quando nós falamos Beelzebul, nós estamos falando, nós vamos
relembrar as diversas associações. O pai da confusão, o príncipe das trevas, Lucifer, príncipe dos demônios, o maioral, pai das mentiras, Moloque, anticristo, e daí vai. Né? Muito bem. Mas o que é que nós temos que entender aqui? O objetivo. Os muitos nomes de Beelzebul descrevem, na verdade, a sua identidade e o objetivo. Né? O objetivo que ele quer cumprir. Então, a exemplo, o nome diabo significa enganador. Então, enganar, iludir, inverter é um objetivo de Beelzebul. Nós temos que compreender isso. Então, muito bem. Aí já fixamos o propósito maior de Beelzebul, né? Agora, quem era e de onde veio Beelzebul? Aqui começa um problema muito sério. Por quê? Porque nós não temos ideia, na maior parte de toda a interpretação que foi feita em relação à nossa migração, existem muitos erros. Mas para que nós venhamos a compreender o propósito de Mitra, a ideia do Deus Sol, né, e quem é Beelzebul, nós temos que entender isso. Então nós vamos falar dessa civilização que no plano astral nós estamos dentro da Via Láctea. Hoje nós estamos nesse orbe, planeta Terra, mas não foi assim desde o começo. Há pouco mais de 10 mil anos, nós ainda habitando, obviamente, dentro dessa mesma constelação, a Via Láctea, mas nós habitávamos outros mundos. E dentro desses mundos que nós habitávamos, nós tínhamos um perfil, nós tínhamos uma situação e nós tínhamos uma fama, não é? Por sermos espíritos reincidentes. Parecia que nós não saíamos, nós estávamos sempre patinando, nós estávamos nos escravizando dentro de uma situação. Muito bem. Então, o que é necessário nós entendermos até então? Quando nós estamos dentro de um mundo, nós temos uma regência, nós temos espíritos que nos tutelaram, nós temos espíritos que estão trabalhando pela nossa evolução, espíritos que estarão cobrando as nossas faltas, enfim, há uma administração, né? Vamos falar um pouquinho mais de nós e depois falarmos dessa administração. Então, por sermos reconhecidos, para termos criado essa fama de civilização touro, nós temos que entender bem o nosso perfil. A fúria, a violência, a revolta, nós tínhamos a ambição, conquistadores, porém conquistadores sanguinários, sem escrúpulos, né? E o hábito de comer carne, né? Então, é bom nós entendermos bem esse perfil, porque isso vai nos dizer, vai nos explicar muitas coisas, né? Eu vou voltar a falar desse perfil um pouco mais à frente, para nós compreendermos algumas situações que nós vivemos, convivemos sem prestar atenção, né? Muito bem. Nós temos uma mitologia
que fala de um ser chamado Minotauro, né? Então, o Minotauro, como então uma história, né? Porque nós vamos contar a verdadeira história por trás desse mito, né? Então, a verdadeira história do Minotauro, no entanto, é muito mais matizada do que o mito como nós o conhecemos, né? E nós vamos entender e compreender bem isso. O nascimento do Minotauro e a sua morte nas mãos de Teseu contam uma história de culturas em guerra e uma luta pelo poder. Bom, nós estamos falando do mito. Depois, é um mito extenso, ele é complicado, mas nós vamos aos finalmente dessa história, né? Então, depois vocês vejam isso direitinho, porque esse mito nos diz muito a respeito. Por quê? A morte do Minotauro, dentro desse mito, representou mais do que apenas o fim daquele monstro descrito, né? Mas o fim de uma civilização inteira. E essa civilização somos nós, né? Nós estamos falando, o mito Minotauro fala de nós há mais de 10 mil anos atrás, nesses mundos que nós vivíamos, não é? Então, o labirinto no qual ele ficou aprisionado era essa falta de conseguirmos progredirmos. Nós estávamos patinando, nós estávamos num ciclo vicioso, não é? Mas nós tivemos que sermos libertos dessa situação, né? Então, para nós compreendermos a forma, então, como essa civilização, ou seja, nós, né, a nossa civilização de há pouco mais de 10 mil anos atrás, nós vamos que entender alguns pontos até nós chegarmos aonde nós pretendemos, que é entendermos o que representa Mitra. Então, Mitra, nós vamos ver que é um programa com base a tudo isso que você está vendo aqui, né? Então, antes de avançarmos, né, eu vou recapitular um pouquinho aqui para ver se você está entendendo bem, né? Então, essa civilização que nós nos colocamos na condição de humanos, sem sermos verdadeiramente humanos, né? Porque nós não conseguimos ainda vivermos e convivermos uns com os outros. Aquelas palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros. Tudo aquilo que Jesus ele veio ensinar, ele veio mostrar para nós, era um caminho de redenção, de modificação, né? De autossuperação, né? De encontro conosco mesmo na nossa essência, uma vez que nós somos filhos de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, há algo dentro de nós, né? O princípio divino dentro de nós, nas virtudes do Pai, que estão adormecidos em nós. E Jesus tinha o propósito de fazer com que esse princípio divino, nós chamamos de axé, nós chamamos de virtudes dos nossos orixás, virtudes de Deus, não é? Virtudes de Deus, num culto que nós chamamos
culto aos orixás, cultuar as virtudes de Deus, o axé de Deus, que são forças que estão dentro de nós. Então Jesus, ele tinha esse propósito, né? Fazer despertar essas forças divinas dentro de nós, o axé. Porém, a nossa situação é bem pior do que nós imaginamos. Quando nós estudamos a nossa história, quando nós pensamos no nosso remoto, no nosso pretérito, né, nós temos que nos entender aqueles espíritos. Então, você tem que acreditar na reencarnação. Você tem que se ver lá no passado para entender como você era e como você está hoje. A diferença, ela é muito grande? Não, ela não é muito grande. Porque, apesar de nós termos conseguido encontrar essas forças dentro de nós, relativamente, elas ainda não estão despertas o bastante para que nós consigamos nos superar, nós consigamos realmente superar o Minotauro, né? Aquela criatura como nós descrevemos naquele perfil, né? Quando Jesus, agora no Apocalipse, na 7ª carta, a carta a Laodiceia, né, a igreja de Laodiceia, nos descreve, ele ali descreve o perfil humano. Então, se você ver a descrição que Jesus faz de nós, você vai ver que não é diferente dessa que nós acabamos de ver, né? Então nós somos verdadeiramente esse Minotauro, né? Nós somos essa civilização touro que mudou, mas não mudou muito, que ainda está por se regenerar, que ainda está por se modificar. Nós carregamos esses hábitos infelizes dentro do orgulho, da vaidade, da nossa ambição, mas principalmente essa fúria, essa violência, essa revolta, né? Então, é isso que nós temos que entender. Nós precisamos nos identificar com essa situação, né? Então, compreendendo que nós vivíamos dentro dessa situação, agora aqui eu vou fazer um resumo para que nós possamos chegar pelo menos aqui, né, no item 7, a libertação de Beelzebul, para que nós depois possamos avançar diretamente no que é Mitra, né? Muito bem, então vamos lá, passo a passo. Nessa condição e presos, então, ainda a nossa fúria, não é? E nesse ciclo vicioso, sem mudança, sem progresso, nós sensibilizamos o coração do Espírito que nós conhecemos por Jesus. Então, compadecido da nossa situação, Jesus, ele vai propor as 5 regências planetárias da Via Láctea um programa. Esse programa é o programa Terra, um local onde nós sairemos. Se nós formos descrever aqueles mundos que nós vivíamos, o umbral, os umbrais, como a espiritualidade descreve, é um reflexo, né, é uma reminiscência, não é, daquilo que está gravado em nós, né? Então, os mundos que nós habitávamos eram parecidos com os umbrais que nós temos hoje, não é? Porque o umbral
é um reflexo do que está dentro do nosso verdadeiro, do nosso mais íntimo, né? Então, com certeza, o aspecto dos mundos que nós habitávamos, uma vez que nós já o tínhamos destruído, nós já tínhamos violado, né? E esse hábito, né? Esse hábito infeliz de comermos, de querermos a carne, de querermos o sangue, né? Essa era uma característica muito interessante nossa, né? E só uma observaçãozinha, né? Que interessante, né? Nos dias de hoje, nós não precisaríamos estar nos alimentando de carne, mas um sistema cria, né? Cria um hábito alimentar no qual você acaba se prendendo e você acaba, não é, sendo um carnívoro, não é? Você acaba comendo muita carne, né? E acreditando muitas vezes que você precisa fazer isso, né? Mas o bem da verdade é que essa tendência vem em nós desde esses mundos, né? A civilização touro. Então, o que nós precisamos começar a prestar atenção é que alguém quer nos manter nos hábitos infelizes passados, porque alguém quer nos prender naquele ciclo vicioso. E presta atenção, isso é só uma das coisas que todo esse sistema que nós vivemos vai incutindo em forma de hábitos, informações, não é? E até mesmo educação, né? Se podemos chamar isso de educação, né? Muito bem, então isso foi só um parêntese para nós aproveitarmos aquilo que nós estamos refletindo, né? Esse estudo. Muito bem. Bom, então, voltando aqui no item 1, compaixão do Cristo, o Cristo se compadece das nossas situações, convoca essas regências, estabelece o seu plano e um mundo completamente diferente daquele que nós vivíamos, ele iria criar. Né? Então, esse mundo, esse orbe que nós vivemos hoje, não é um mundo natural. A evolução dos mundos é um outro tema que nós poderíamos discutir, mas entendermos que existem os mundos criados, e esse é o mundo criado. Esse mundo que nós vivemos é um mundo de tensão. Nós somos criminosos, então nós somos detidos nesse mundo, mas dentro de um programa no qual Cristo criou, e ele apresentaria com todo o seu amor, ele criaria, ele administraria esse mundo de uma forma incrível, como só o nosso Mestre Jesus poderia fazer. Né? Então esse mundo ele é lindo, ele é perfeito, ele traz para cá, então, todo o seu grupo de trabalho, vamos colocar assim, para organizar a vida planetária, mas não é o objetivo, então, do nosso estudo avançarmos nisso. Vamos entender apenas que Jesus, então, cria esse orbe para nos receber. Né? Muito bem. Até então, entendamos que Beelzebub, ele era o espírito que nos mantinha. Então é o espírito habilidoso que sabe como conter as feras, que sabe como lidar com uma comunidade, uma civilização como a nossa, como era então, né? Naqueles tempos. Então, o programa de Jesus cria uma revolta dentro de Beelzebub. Até então, ele vivia na lei. Ele cumpria a lei, aplicava a lei, administrava, então,
aqueles mundos, aquelas civilizações. Porém, no momento que o Cristo apresenta esse programa e é aprovado, e nós vamos passar a migrar para o mundo que ele já então havia criado, ocorre a revolta de Beelzebul. Então, aí nós vamos identificar esse espírito. Obviamente, seu nome não era esse, depois a gente vai ver exatamente por que ele quis utilizar desse nome aqui, né? Muito bem. Então, ocorre a aprovação do programa Terra, nós vamos começar a migrar, porém na condição de espíritos detidos nesse orbe, nesse globo. Então, aqui também vale mais uma observação, e nós temos que aproveitar essas situações para irmos esclarecendo outras tantas, né? Então vai cruzando com várias informações. Bom, se esse é um mundo de tensão, completamente protegido, para nem sair e nem entrar, apenas aqueles que são permitidos, então toda essa história, né, de invasões, extraterrestre vindo e saindo, né? Olha, a entrada de espíritos, né, seja quais forem, ou o nome que você quiser colocar, não é? Extraterrestre, por não habitarem esse plano, esse orbe, o nome que você quiser. Então, seja espírito, seja encarnado, venha em naves espaciais, venha através de portais, ninguém entra nesse mundo, nesse orbe, sem permissão. Entenda isso, tá bom? Então, vamos sair das fantasias e cair na nossa realidade. Esse é um mundo completamente protegido. Ninguém entra, ninguém sai. Espírito, encarnado, desencarnado, seja como for, sem autorização. Então, nós estamos aqui detidos em segurança máxima, né? Muito bem. Como houve a revolta de Beelzebul, também junto de nós houve a detenção de Beelzebul. Em que momento, exatamente, precisamente, esse espírito ele é detido? No momento da crucificação. No momento em que Jesus ele diz, está consumado, nesse exato momento que Beelzebul é tragado dentro desse orbe, mas numa dimensão, obviamente, diferente daquela que nós estamos vivendo. Isso não quer dizer que os espíritos que o acompanhavam naquela administração, então, daqueles mundos, e outro que ele ganhou simpatia na sua revolta, vai criar o que nós chamamos de trevas. Então, é um grupo de espíritos que estarão ligados a Beelzebul por acreditarem e saberem que ele tem um propósito aqui nesse mundo. Então, surge as trevas, que é os espíritos que acompanham Beelzebul, né? Precisamente em 1246, Beelzebul ele é liberto, né? Em 1246, Beelzebul é liberto, e aí vai começar uma outra história, que é essa que nós vamos começar a entendermos a partir de agora, né? Então, Beelzebul, ele era considerado, naqueles mundos então que nós vivíamos, ele era considerado o sol, ele era considerado a vida, né? Porém, na condição em que nós vivíamos, dentro dessa fúria, violência, revolta, a forma como Beelzebul nos disciplinava
era bastante complicada. Nós vemos um exemplo suave disso no povo que Moisés, no Pentateuco, né, ali no Êxodo, nós vamos ver a libertação, então, do povo judeu, né, do jugo, então, de todo aquele povo, porém, aqueles espíritos não sabiam que eles, na verdade, estavam por sobre o próprio jugo, né? E quando eles entram no deserto, para ficar aqueles 40 anos, aquilo que Moisés descreve é um reflexo disso tudo que nós estamos tentando entender aqui. Quem somos nós? O que é que nós temos realmente dentro de nós? Né? Então aquele povo era escravizado por si mesmo. Né? E Moisés teve que estabelecer a lei do olho por olho, dente por dente. Então entendamos o nível de relacionamento, de convivência daquela civilização, né? Para que ele tenha que estabelecer isso. Então imagina 10 mil anos atrás, a forma como Beelzebub tinha que nos disciplinar. Porém, dentro desses acordos, pactos, interesses, e isso sempre reinou, sempre imperou na administração de Beelzebub, ele era reconhecido como o sol, aquele que provê, nós dependemos dele, nós precisamos dele, nós somos por ele, né? Então, a ideia do sol, né? Do Deus Sol, ou do Deus Beelzebub, Deus Sol, como você quiser colocar, já veio incutida dentro do nosso coração. Né? Quando nós migramos para cá nesse orbe, isso já estava incutido no nosso coração. Nós já estávamos disciplinados, acostumados, escravizados, vivíamos e convivíamos dentro das leis que ele criava para nos conter, para nos disciplinar. E a partir daí, nós vamos começar a compreender agora a forma como, então, Beelzebub ele vai começar a criar um caminho para que as coisas possam acontecer a seu favor e dentro da lei. Né? Então, o período em que Beelzebub ficou aprisionado, ele pagou pelos seus erros, pela sua revolta. Hoje, Beelzebub está entre nós, está cumprindo a lei, e é isso que nós precisamos entender. Então, num trabalho que nós temos de psicopictografia e orientação a partir de espíritos elementais, né? Nós fomos orientados, informados, né? Nos foi então revelado que esse ano, né? O final de 2022 e o início agora de 2023 marca um início muito importante. Nós descrevemos isso nos vídeos anteriores, não dá para ficar repetindo aqui. Porém, né, vale a pena lembrar que no dia 25 de dezembro de 2022, Beelzebub estaria reunindo toda a sua cúpula. Né?
para traçar esses objetivos dentro da lei, né? Que nós conhecemos através das revelações do Apocalipse, que vão descrever muitas coisas que ele vai poder fazer, né? E foram duas reuniões, a do dia 25 de dezembro e a do dia 1º, né, 1º de janeiro de 2023, onde tudo aquilo que precisava ser consumado, não é, já foi. Nesse paralelo, dentro do Apocalipse, é o último selo aberto. Né? Então, nós temos... O Apocalipse ele tem dois lados. Né? Ele tem aquele onde os planos maiores, a luz está ajudando, descrevendo, orientando, advertindo, né? E nós temos o Apocalipse das trevas, que são os momentos em que as coisas estão acontecendo, porém, a partir da... Então, no Apocalipse de Belzebu, nós vamos ver a execução. Né? Então, a diferença basicamente é essa. Né? Aqui o nosso Apocalipse ele está dividido em 4. Então, advertências, as cartas, né? Os selos, que ainda é uma chamada de atenção até que tudo esteja realmente acontecendo. As trombetas já se referem ao Apocalipse das trevas, né? E as taças finalmente é como tudo vai terminar, né? Então, o que é que nós entendemos com isso? Que Belzebu já pediu para tocar a primeira trombeta, né? Então, é dentro disso que nós precisamos começar a refletir, entender, e principalmente, então, nos prepararmos. Nós não vamos conseguir, então, finalizar esse vídeo hoje. Amanhã, nesse mesmo horário, né, horário de Japão, né, aqui para nós vai ser quinta-feira, 9 horas da noite. Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou continuar esse vídeo da onde eu parei. Aí nós já vamos iniciar a partir do que é Mitra. Nós vamos agora, com as bases que nós conseguimos entender hoje, nós vamos avançar amanhã, tá bom? Então te convido a estar aqui e nós avançarmos esse estudo juntos, né? Eu quero finalizar esse nosso encontro com um ponto cantado para que nós possamos encerrar em paz, buscando a força, as virtudes do nosso Pai, como nós compreendemos através dos nossos orixás, e te convidamos a participar junto. Vamos cantar esse ponto para encerrar essa parte do nosso trabalho. Sarau, ponto. Quando os caboclos trazem as folhas da jurema e os pretos velhos trazem a ruda e guiné, eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar a quem tem fé. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar
Com a graça de Deus, nós estamos então encerrando essa parte desse humilde trabalho. Que Jesus, o nosso Mestre, possa nos envolver a todos na sua luz de verdades, que nós possamos estar envoltos no seu grande trabalho de socorro, de ajuda e auxílio, de corações abertos, prontos para receber, dispostos a sermos instrumentos da sua causa, dispostos a sermos instrumentos da causa de nosso Pai e nós se cumprindo a sua vontade. Assim, encerramos esse humilde trabalho e até amanhã, então nesse mesmo horário, para nós podermos continuarmos. Conto com vocês aqui, vamos continuar essa busca a fim de que nós possamos verdadeiramente nos encontrarmos. Até amanhã. Fiquemos com Deus. Axé fraternal a todos.